Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira a todos. Hoje é dia 4 de março de 2024 e o nosso devocional diário está no livro de Hebreus, capítulo de número 2. Que coisa maravilhosa está sendo dita aqui para nós. Como uma complementação do capítulo 1, nós vamos ver no versículo 3 que nós vamos estar aqui recebendo a palavra de salvação que primeira foi anunciada pelo Senhor e foi nos confirmada pelos que a ouviram. Vimos aqui então uma progressão no envio da palavra até nós. Nós vamos ver que primeiro os profetas, depois Jesus, e Jesus agora, o Filho, vai proclamar isso através dos seus apóstolos, e isso chega até nós para nós darmos continuidade. E devemos entender que essa palavra que veio até nós, ela precisa ser ouvida com todo cuidado, porque nós temos que prestar muita atenção ao que temos ouvido, diz o versículo 1, e porque o povo da antiguidade, os israelitas, eles receberam essa palavra com firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, diz o versículo número 2. Então, como nós, que temos uma salvação tão grande, escaparemos se nós negligenciarmos isso? E Deus, ele vem confirmando isso através de sinais, maravilhas, milagres, dons do Espírito distribuídos de acordo com a sua vontade maravilhosa. E aqui ele vai dizer como essa salvação se efetuou para nós. É espetacular o que nós vemos aqui. O versículo 9 diz que Jesus, ele foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, mas ele foi coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ele diz que ele se torna perfeito no versículo 10, mediante o sofrimento, ele se torna o autor da salvação daqueles muitos filhos que ele leva à glória. Jesus experimentou a morte por todos realmente. A salvação de Cristo é suficiente para toda a humanidade, mas ele vai levar muitos filhos à glória. Ela é eficiente a todos aqueles que vêm até ele. Então, Jesus nos chama de irmãos. É incrível como somos trazidos para a família de Jesus, como somos receptores daquele amor, da justiça de Cristo sobre as nossas vidas. E por isso, o versículo 11 diz, por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então, como os seus irmãos são homens de carne e osso, nós somos de carne e osso, Jesus precisou se fazer carne para a nossa salvação. É isso que diz o versículo 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Numa frase célebre de um puritano chamado John Owen, ele diz que a morte na morte de Cristo. A morte morreu com a morte de Cristo, mas a morte não pôde contê-lo, ele ressuscitou e vive em nosso meio. Jesus, ele se tornou como um de nós para que a salvação fosse perfeita. O plano de Deus com Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, ela continua acontecendo e nós temos que exaltar esse maravilhoso Deus. A salvação, ela não veio para anjos, diz o versículo 16, mas aos descendentes de Abraão, pessoas de carne e osso, e essa salvação se estende a todos nós hoje que ouvimos a palavra e nos colocamos diante do Senhor em adoração. Somos chamados por Ele, chamados pelo autor da nossa salvação. Versículo 17 diz, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso, fiel com relação a Deus, a fazer propiciação pelos pecados do povo. E o versículo 18, na última parte, diz, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Nós estamos vendo que Jesus se faz como um de nós e ele pode interceder por nós, porque ele passou pelas tentações que nós hoje em dia passamos. Ele sofreu da maneira que nós sofremos. Ele se fez um sumo sacerdote agora misericordioso. Por quê? Porque em tudo ele foi tentado também, mas venceu. E se ele venceu, pode ter certeza, ele está conosco, nos ajudando nas nossas lutas. Ele se compadece de nós. Ele olha para mim, olha para você, sabe das nossas dificuldades, debilidades e está pronto a nos ajudar, que nós possamos clamar
clamar a Ele, que nós possamos enxergar em Jesus essa salvação tão maravilhosa que Ele garante para nós, que Ele conquistou na cruz do Calvário. Que esse capítulo possa encher os nossos corações de alegria de saber que o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, Ele morreu para nos trazer a sua família, para que Ele nos chamasse de irmãos. Entenda, queridos, Ele quando veio, a Bíblia nos diz lá em João 3,16 que Deus deu o seu Filho unigênito, ou seja, único nascido, mas depois da sua morte e ressurreição, Ele se torna o primogênito. O primogênito é o primeiro nascido, porque depois dele, todos nós que pelo poder dele somos trazidos à família de Deus, nos tornamos seus irmãos, como diz aqui o livro de Hebreus no capítulo 2. Que essa alegria indizível de pertencer a Cristo, pertencer à sua família, poder chamá-lo de irmão, não saia dos nossos corações. Que tenhamos uma semana abençoada, porque todos somos de uma mesma família, a família de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.